Vamos para mais um Liga da Política, doutor Ari Mesquita. Rapaz, a gente já tá... Desculpe o termo, mas a gente já tá ficando quase 12. A gente já tá chegando quase no episódio 60. 50 é quanto, Rafael? 58. A gente já tá... E hoje temos um convidado especial, Cissa. Especialista. Esse homem sabe de muita coisa aqui, viu? Aqui conhece da história. Conhece não. Ele é a história. Viveu, viva né? Da cidade, da política da Tem que cidade de Lauro de respeitar, né, Freitas. Paulo? Tem que respeitar. E é um doutor. E nada melhor do que um doutor para diagnosticar esses cidadãos aqui. Que Ainda bem é difícil. É uma dor, é um sofrimento. Que é Pensa, especialidade dele na 58 programas. psicologia. É uma dor, é um sofrimento, doutor. Ai, meu Deus. Doutor Erasmo, um prazer enorme tê-lo aqui. A gente vai ser, vamos tomar uma aula hoje, de saber da história, de política de Lauro de Freitas, entender um pouquinho disso, né? Estávamos ansiosos, né? Estávamos Pra ansiosos. recebê-lo. É só esse bastidor aqui já promete muito. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo, Um doutor. prazer estar aqui com vocês e ter essa oportunidade, né? Porque realmente vocês estão me deixando aqui bem, de certa forma, com a oportunidade de revelar e rever o passado. Então, eu, como meu amigo aqui, quando me viu assim, doutor Erasmo, tem história nessa cidade. Eu só sinto que realmente eu fiz assim, na minha carreira profissional como médico, quando eu vim para aqui. Então, realmente, eu tive uma atuação aqui nos hospitais, aqui no Menano de Farias, nas clínicas que eu tinha aqui no CEMER, em São Cristóvão, e na minha própria clínica, que é ali na COF. Então, naquela época, assim, recém-formado, novo e cirurgião, assim, que Isso em que ano, doutor? civil, 82. 82. Já aqui em Lauro de Freitas, quer Já em depender Lauro aqui de em Lauro de Freitas, Freitas. né? Porque assim, ser ó, formado Em 82, novo. já fazendo medicina na cidade, todo mundo já conhecia, porque a cidade, todo mundo, Menano de Farias estava ali, todo mundo. justamente. Via de quê? De Entendi. 4x4? É porque era barro, devia ser barro aqui, né? Não, Ave Maria, você nem A imagina estrada do corpo a estrada era só uma da- pista que ela ia e vinha, né? Aqui, como eu posso dizer assim, que talvez naquela época devia ser a cidade de 20 a 30 mil habitantes, né? Hoje já estão com 200 E né? 20 mil. 220, mas assim, quando eu me formei, aí fui trabalhar naqueles hospitais, HGE, Roberto Santos e Irmanduz. Trabalhei muitos anos em Irmanduz também, como médico cirurgião. E aí onde tivemos a oportunidade de, logo com um grupo de mais 3 colegas, aí eu fundei aqui essa clínica que hoje vocês conhecem, é o Hospital COF, ali na Estrada do Coco, né? Sim. Então, só que a gente não era ali, era de lado ali da prefeitura antiga, um prédiozinho, alugamos naquela época um prédiozinho lá e fundamos essa clínica, COF, Clínica de Ortopedia e Fisioterapia. Fisioterapia. Não era assim uma coisa, um cacete armado, coisa e tal, mas assim, naquela época, você vê uns 40 anos atrás, né, era começando. Eu já fui muito Não ali. é? Não que eu fosse traquina, quebrasse muito osso, viu? Imagina. Mas eu já fui muito ali. Já né? foi, não foi Já isso? fui. E aí, consequentemente, veio a clínica, aí eu, cirurgião, fui transferido aqui para o Fernando Farias. E aí, onde eu tive essa atuação como cirurgião, e aí, onde eu posso dizer assim, que eu sou conhecido mais pela velha guarda, né? Eu falo assim, eu estou ficando meio desconhecido com meus pacientes, a maioria já foram embora. Mas você tá dizendo que eu sou velha guarda, doutor? Não, da Mas, velha doutor, guarda. Tá vendo? Assim, porque ainda ontem, só para dar um exemplo assim, eu tive ali no Santos, no Hospital São Rafael, aí quando eu sentei assim para poder conversar lá com a recepcionista, uma das recepcionistas falou, quando pegou meu nome, Erasmo, doutor Erasmo Menante, mas assim, ele, doutor Erasmo, lembro do senhor, era estagiária lá, o senhor operava, aí operou minha sobrinha, operou minha mãe, operou isso, aquilo. Eita, pau, ainda bem que a gente ainda tem Fazia essa parto história também? para contar, né? Hein? Fazia parto também? Não, Parto parto não, né? não, era só cirurgião mesmo aí. Só os E remendos. como a gente tinha, como diz E o assim, eu Menano trabalhava já só chega, quando chega no Menano, já chega com problema, né? Sim, só. Eu tenho umas histórias como médico que são realmente interessantes. E naquela porque época ainda era pior, porque a estrada do Coco aí, essa BA-099, era era muito e outra precária, coisa, muito acidente, né? muito Já chegava... acidente.
E assim, a gente, como médico, diria assim, como eu digo, na minha experiência como médico, que hoje, assim, você chega num hospital desse, tem médico de criança, médico de adulto, médico de hoje tem tudo, né? Especialista para tudo. Especialista para dor de unha. Médico de plantão, por exemplo, era eu só, não tinha, né, o obstetra que fazia parte, e tal, então, imagine quando chegava as broncas aí, a gente tem que atuar. E assim, como médico, eu me destaquei porque eu operei muita gente, até hoje ainda opero, né? Ainda faço algumas cirurgias, mas assim, o que me levou assim, mais a ser conhecido, quando as pessoas chegam, por exemplo, aqui eu trabalhava em Salvador também, e aí eu criei um carinho aqui pro Lauro de Freitas, eu pegava o pessoal daqui e operava lá. Então, aí como uma coisa chama a outra, né? Como assim, um médico já tem vamos dizer, já facilita essa questão que você faz, faz assim o atendimento e faz o bem, no caso. É a gratidão, né? A gratidão. Aí juntou isso com a política. E de repente, é inevitável. O médico de bom coração, ele sempre cai na política. Justamente. Né? Sempre vai para a política. Porque você vai tratando bem, trata bem a família. Quando você ajuda não a pessoa, você ajuda a família dela. Fica todo mundo feliz com você, cativa todo mundo e vai para a política. De que forma, que momento foi que você chegou nesse processo da política? Onde é que foi que a política lhe abraçou? Aí agora é uma história que não é difícil vocês entenderem, porque eu vim de uma família política. Meu pai foi prefeito da minha cidade, lá uma cidadezinha lá no oeste da Bahia, né? Qual cidade? Cocos. É a última cidade da Bahia, faz divisa com Minas e Goiás. E é a última cidade que faz divisa com 3 estados, Minas, Goiás e Bahia. Então, fica lá no meio da... Fica daqui a 880 quilômetros. Pertinho. É mais perto de Brasília. Então, eu sou filho dessa cidade, né? Como meu pai, na época, prefeito e tal, aí a gente tinha a opção de estudar em Brasília, então aqui. Aí, quando ele veio para Salvador, Maria, quem é que ia deixar de escolher Salvador para ir para Brasília? Porque lá era mais perto, né? Sim. Então, aí... E essa questão que eu nasci na política, vi meu pai com aqueles movimentos políticos, tá? Acho que eu fui prefeito 3 vezes, na época fundou a cidadezinha pequena, né? Mas aí me deu, assim, não que eu sou aquele político, assim, é diferente, porque a medicina, quando você é médico, você também não pode vamos dizer, você tem a ética que você não pode também ser aquele político demagogo e coisa e tal, senão você perde a credibilidade, né? Senão você deixa de ser médico, deixa de ser médico. Então, uma coisa ou outra. Aí eu administrei uma coisa, principalmente a minha especialidade, que é cirurgião, porque se você for de outro médico, você examina milhões de médicos, aí você nem lembra o nome, mas aquele que lhe corta, que fez a operação, você não esquece nunca. E salva muitas vidas, né? Aí, quem me operou? Foi fulano, foi ciclano. Então, é mais difícil. Então, eu aí escolhi essa área de cirurgia. E eu tenho uma história muito interessante, que essa daí eu assim... Vamos dizer, porque foi desde menino, né? Assim, uns 14 ou 15 anos eu estava na menina ainda brincando assim com aquela galerazinha no interior, ainda não sabia o que queria da vida, lógico, né? Na cidade. E vi um colega meu ser assim, esfaqueado na época. Assim, um cara brigando com o outro, ele deu uma faca assim. E naquela época não tinha recurso nenhum, nada, e aí as tripas do cara saíram para fora, e aí não tinha recurso, esse cara morreu à míngua na época, né? Porque não tinha, isso foi praticamente, deixa eu ver, sei lá, 72, 71, nessa época, mais ou menos, devia ter uns 13 anos, mais ou menos. Aí eu botei assim na cabeça, olha, eu vi o cara morrer, eu falei assim, eu quero ser médico, quero ser cirurgião. E a origem, realmente, aí eu me formei médico e formei cirurgião. E uma coisa assim, muita gente que, às vezes, eu tive muitos colegas que fez cirurgia, se arrependeu, foi fazer outra coisa e tal. Eu não, cirurgia, e até hoje eu tenho orgulho de dizer assim que salvei muita gente nesses hospitais. Tem noção de quanta cirurgia já fez na vida, hein? Ave Maria, Alberto já Santos, perdeu as contas? Abri coração, abri... De tudo. De tudo. Eu nunca me esqueço assim de uma... Eu trabalhava
aquele hospital de Alagoinhas, Dantas Bião. Sim, Dantas Bião, conheço. Trabalhei ali uns 15 anos como médico, cirurgião. Já morei em Lagoinhas. Já? Já passei um tempinho por lá, uma temporada. Aí, se você morou lá, você ouve uma historiazinha. Eu teve um tiroteio lá no Brega, não vou falar aí. Na casa de entretenimento. Na casa de entretenimento. E estava envolvido o filho do delegado, não sei o que. Eu sei que foram 2 ou 3 tiros que morreram nesse tiroteio. E um desses aí foi para o hospital, né? E eu estava... A segunda chegou naquela emergência, estava atendendo, aí o cara pega soro aqui, o carro cheio de bala. E tentando ainda atender o cara, aí chegou o delegado, não, doutor, não precisa desse trabalho não, o cara aí, pá, acabou de matar o cara na minha frente. Terminou de matar, né? E acho que o cara tinha matado o filho dele, né? Então, assim, eu fui da linha de frente nesses hospitais, HGE, Roberto Santos, Irmã Dulce já foi mais assim, cirurgias eletivas, e aqui também no Menando, né? Então, minha profissão, assim, que eu tive a oportunidade de assim, trabalhar e fazer assim, dentro daquilo que eu prontifiquei fazer. E, graças a Deus, sou reconhecido também por isso, né? Porque, ou queira ou não, eu nunca fugi daquela ética de ter feito besteira como profissional, né? E aí, resultado, consequentemente, juntou a profissão com um pouquinho da política, que eu também gostava, né? Um pouco, né? O senhor foi convidado ou se interessou em procurar um partido? Outra história interessante. Eu, recém-formado, né? Meu pai era o prefeito lá da cidade. Eu, em 76. Aí ele elegeu, botou um secretário dele para ser o prefeito, elegeu, com compromisso de me colocar depois para mim ser o sucessor dele, né? Resultado. Aí eu, recém-formado, acho que 3 ou 4 meses, né? De formado, aí meu pai, não, você vem para cá, e eu fui ser candidato a prefeito dessa cidade, né? Eu fui candidato a prefeito. Mas, assim, a eleição em novembro, cheguei em junho. E terminei perdendo a eleição, porque eram 4 candidatos, perdi para os 3, ninguém conhecia, não conhecia assim, recém-chegado. E os amigos meus, que hoje até dizem que era o único candidato que queria perder, né? Que eu estou, graças a Deus, ter perdido essa eleição, porque se eu tivesse já foi candidato querendo perder. Eu estava lá com 10 filhos, barrigudo, fazendeirão, cheio de coisa e tal, então perdi essa eleição que eu fui... Você foi muito tarde. Chegou muito tarde. Né? Cheguei tarde. Você não queria ganhar mesmo. Não queria ganhar. E aí foi, se você correu da política lá e veio para Lauro de Freitas. Foi justamente nessa época que eu entrei na política, sendo candidato. Aí o slogan da minha campanha, voltei para salvar meu povo, umas camisas, coisa nova. Naquela época podia camisa, boné. E qual era o partido? PDS, naquela época, Partido Democrático Social, só tinha 2, PDS e Arena, né? Isso. E aí, diria assim, foi uma coisa que se eu tivesse... Você vê, Deus... escreve torto, né? Como diz aquele ditado, linhas tortas, né? Isso aí. Porque se eu tivesse ganho, a minha vida assim seria talvez, não seria o que sou hoje, assim, eu acho que não seria tão, eu não teria realizado o que eu tenho feito como médico e tal. Mas aí é o lado que eu quero dizer, lado político, quando eu entrei na política, né? Aí foi 70, aí vim para aqui, para Lauro, aí depois tomei gosto na política, fui candidato a deputado também, numa época lá, não sei se você se lembra disso também, em 92 já. Fiz aí umas caminhadas nunca me esqueço, com o Lula, que aquele na caminhada de São Francisco, negócio assim, acompanhava ele aí nessas viagens. E cheguei a ser suplente, né? Na época, se eu tivesse 9 mil votos, eu tive 6.500 votos, fiquei suplente. Só de menos votos.
E comecei a gostar, e aí fui até hoje candidato a vereador e suplente não sei quantas vezes de vereador. Mas sempre na política, sempre na política, sempre né? sendo consultado. O prefeito que Assim, entrasse... mas eu encaro a política assim, como uma maneira, não de completar, mas assim, porque a gente tem a oportunidade de fazer o bem para as pessoas, eu encaro assim, né? Porque se você tá aí, e é consequência, assim, por exemplo, os meus eleitores são votos de gratidão, né? Porque eu aperei o cara, fiz aquilo, aí o cara não, aí vou votar no doutor porque ele fez isso e tal. E aí minha esposa também é médica, é pediatra, minha filha também é médica, né? Só tem esse filho que quis entrar por outra área de comunicação, mas a medicina que é a minha vocação mesmo, né? Porque apesar da vereança me orgulha tanto aí também, porque a gente está na oportunidade de fazer o bem para as pessoas. Mas é uma história... ajuda, né? A política ajuda a fazer coisas que talvez sem a política não faça. Então, a minha história é uma coisa assim, de certa forma, simples e fácil de entender, porque o tempo passou, mas foi dentro assim de uma área que eu também nunca tive. Tudo aconteceu sem assim maiores, naturalmente, né? Porque às vezes o cara é muito, vamos dizer assim, quer fazer coisas assim, mas tudo foi naturalmente, né? Você trabalha numa coisa e, consequentemente, pelo aquele seu trabalho, você consegue também pegar assim, fazer uma outra... Desenvolver outro, desenvolver né? uma outra... Mas isso é uma característica, porque existem profissionais e profissionais, né? Porque tem profissionais que não têm amor com aquilo que faz, né? Faz pela questão do dinheiro que vai ter, cada dia operar um, operar dois, operar três, vira números, né? E você falou que, pela sua questão, não, você foi por amor à sua profissão e por entender também os seus pacientes, né? Porque fazer política, fazer a medicina, a verdadeira medicina, é você sentar, você compreender, você conversar, você dialogar. E isso também é um modo de se fazer política, né? Do seu paciente se sentir assistido. Não só pela cirurgia em si, mas sim por estar ali conversando, por estar incentivando, ajudando também a ele a passar por momentos difíceis, né? Tudo bem, é isso mesmo. Meu pai dizia assim, política, Deus quando criou o mundo já foi política. Você está do lado dele ou está do lado do capeta. São duas coisas, um lado do outro. Sendo testado todo dia, toda né? A política tem tudo, Agora, né? doutor, tem uma coisa assim que me chateia, inclusive, na política. Que a pessoa, quando assume o mandato, seja de vereador, seja de deputado, seja de prefeito, ele esquece da medicina. O cara é médico, entrou, aí esquece. Você não. Você não, você sempre continua. Então, assim, não é o seu cargo, sua carteira profissional. Você não é vereador, você é médico e vereador. E tem muita gente que é vereador de carreira. Ah, eu sou vereador, você é o quê? E faz o que além de ser vereador? Mais nada. Mais nada. E você tem muito isso, assim. Você é fora da curva. É verdade. E conheci muitos médicos, inclusive, que... tô aqui, entrei, acabou a medicina. Parece que acaba a medicina. Fica 4 anos, mergulha. Sim. E cadê a vocação de ser médico? Isso chateia um pouco, assim, quando você fala médico, fala de advogado, fala de muita coisa, assim, que as pessoas esquecem. Né? Esquecem da vida profissional para ser vereador, acaba não fazendo nenhum dos dois. Porque se perde identidade, porque você nasceu para ser, né, médico, você se formou médico, é vereador, mas você continua também exercendo, continua atendendo, continua tratando, porque essa é a sua base e o que lhe trouxe é ser vereador. Por que você consegue ser esse fora da curva? O que você tem de diferente que os outros não têm? Não, mas você mesmo deu uma resposta aí, assim, que o político, de qualquer forma, o na política se entusiasma e deixa a medicina, no caso, né? Mas, assim, o que me dá satisfação, hoje mesmo eu estou aqui, assim, aconteceu um lance comigo agora, aqui que eu estava administrando isso, até tá gravado aqui,
um paciente meu, um amigo meu, eleitor aqui de Portão, um cara chamado Moacir, um cara conhecido, coisa e tal, ele tem, viajando aí pelo sul da Bahia, aí sentiu uma dor, tá tudo gravado aqui no motor, assim, uma dor, doutor Erasmo me ligou, já tô com uma dor aqui, tal lugar aqui na região, aqui no abdômen, que eu tô aqui insuportável, parei. Aí eu falei assim, assim, vai aí no hospital, e fui no Prado, no hospital. Chegou lá, encontrou um médico que, inclusive, eu conheço, o Marco Mascarenha, que é filho de um colega meu. Aí eu já comecei a pensar, ó, pelo jeito você está com... Isso aqui agora, se você, nesse instante, ele mandando tudo aqui, doutor, assim, tá distante. Eu falei, vai aí agora, procura esse médico, aí eu procurou um médico, aí se identificou, o cara falou comigo, falou assim, ó, faça aí esses exames, um leucograma, e faz aí uma ultrassom, coisa e tal. Aí fez, e o cara meio na dúvida, eu falei assim, olha, Moacir, diga o colega aí que pode abrir, que é um apendicite que você está sentindo agora, ele está sendo operado agora. Eu já operei de apendicite, é uma dor. Gravado, não é. Imagina. Ave Maria. Você estava num teleatendimento aí, não foi? No teleatendimento aqui agora, então se der errado, não vou mostrar aqui, porque vai que abriu o apêndice e tá lá, né? Não tá inflamado. Né? Se der errado, eu sou responsável, porque foi que eu mandei lá abrir. Ó. Ele botou ótimo. Doutora, obrigado. Eu passei agora pela triagem aqui no hospital e o médico... Bota no microfone. De almoço ele só retorna 1h30, mas a minha disse aqui, a enfermeira, que vai passar pelo clínico, se precisar, ele já chama o cirurgião. Entendeu? Que o cirurgião, aí eles fazem a cirurgia. Então, estou aqui no hospital, vou ficar aqui aguardando. O que eu disse para ele? Opera. Oi, Marci. Então, meu irmão, eu acabei de ver aqui o resultado dos exames que você fez aí, principalmente o que eu te falei, que é o leucograma. O leucograma é um indicativo, é o principal para mim. E realmente ele está dando compatível com a apendicite, está alterado, está dando 13.800. O normal de 6 a 8 está dando 13.800. E tem, assim, a hemossedimentação também, que é outro exame, que é até normal aí, tem um certo valor, está um pouquinho aumentada também. E principalmente, Moacir, se por um acaso, aí o ultrassom afastou um bocado de coisa, afastou o cálculo, renal, pancreatite, afastou um bocado de coisa que está tudo normal. Então está concentrado mais no apendicite. Eu, particularmente, se fosse comigo, e se a dor que você estiver sentindo estiver bastante localizada ali, naquela região inguinal, e não está melhorando e apertando o dói, eu não tinha dúvida de operar, mesmo que seja como uma operação que eu já fiz muito assim, para ver assim, mesmo se você não tem certeza, mas você tem que abrir. Porque os exames aí estão compatíveis, entendeu? Estão compatíveis com a apendicite. Se sua dor continua, está localizada e tudo isso certinho, como você falou, é isso mesmo. as outras coisas Isso O foi senhor dando agora. orientação para ele. E isso está lá sendo operado agora. É isso aí. Isso, Vereador de mandato, mas não deixa de exercer a medicina, porque é a vocação. Exatamente. É a vocação. Esse é o grande diferencial. Deixa eu ver aí. Então, assim... Mas por que você consegue ser fora da curva? O que você faz? O que você tem que os outros não têm, mas doutor? assim, porque, veja só, Me eu conte. escolhi minha profissão certa, que, como eu disse para você, no dia que aquele rapazinho morreu, com falta de assistência, de cirurgião, e aí, resultado, fiz uma especialidade que eu gosto, quer dizer, até hoje mesmo eu estava cortando esse cabelo, encontrei lá um amigo meu que é clínica, e ele aposentou, novo ainda, eu questionei ele, mas rapaz, você nessa idade aposentar, eu falei, doutor, não aguento não, sou clínico, para ouvir aquela babosada de paciente perguntando isso, aquilo, outro, e eu não tenho mais paciência, me aposentei. Aí eu falei assim, fulano, olha, você estava na profissão assim, porque você diz assim, que o clínico sabe tudo e não faz nada. O cirurgião não sabe nada e faz tudo. Então, eu, por exemplo, vejo um negócio, eu tenho que fazer, eu resolvo e faço. E ele, vai dar isso, aquilo. Talvez seja uma diferença que a gente escolhe uma especialidade, cada um gosta ou não gosta. Eu senti que ele aposentou porque ele não gosta do que faz. Então, até hoje, eu gosto de operar, ainda faço minha cirurgiazinha, assim, coisas, tá? Aquilo ali, muita gente entra ali no centro cirúrgico, é como se você estivesse sendo instrumento ali de uma força maior. Não, mas né? E aí, você está fazendo bem, você está fazendo... Então, isso é todo dia. Como eu contei para você a história desse cirurgião aqui, dessa cirurgia, contei a história também do outro. Isso tudo foi ontem e hoje. Ontem eu cheguei lá, doutor,
doutor, o senhor, eu me lembro do Menan, o senhor operou minha mãe, operou ele, operou... Então, eu ia falar que politicamente eu não estou em alta, não, estou embaixo, meus pacientes já estão todos indo embora, já morreram, só a galera jovem, e aí o tipo da coisa, meus votos são votos de gratidão, e eu diria assim, já fui bem mais votado, hoje está descendo mais, então... sei que se Mas se acontece a história assim, para as pessoas pô, poderem não ouvir. é? Aí, Eu acho que essa aqui é uma grande tem os oportunidade, filhos, né, os entendeu? netos, netos, aí assim, aí já vem as histórias, você operou minha mãe, meu pai, meu tio, muita coisa Isso. assim e tal. E foi essa história da gente, como você está me perguntando, assim, com relação a por que não? Porque é uma questão de amor mesmo a profissão, né? Então, por exemplo, a minha mulher, que é pediatra, também adora, ela é pediatra, assim, é que gosta de criança, coisa e tal. A minha filha chegou a formar em engenharia mecatrônica, que era novidade, coisa e tal, mas quando ela viu que esse negócio de tipo ir para o interior e oficina e coisa e tal, sabe de uma coisa, eu vou fazer medicina. E aí fez medicina também, formou. Qual a especialidade dela, da Minha sua filha? filha faz gastro e agora faz nutrologia. Né? Ah, Ela sempre nutróloga. está na rede social aqui explicando. Dando dicas, né? Dando dicas e coisas. Nossa. E esse filho foi quem fez a odontologia e com 17 anos foi fazer um curso de modelo, passou e foi morar em Nova York, Paris, eu conheço o mundo todo, né? Ele estava aqui rasgando elogio, já foi? Que era bonitão. Não, moleque, depois vocês Paizão olham, coruja, paizão coruja. Erasmo Viana, né? O cabo é conhecido e ele Papai orgulhoso, papai orgulhoso. então, assim, mas fugiu um pouco da área, né? Que eu, a mulher, minha Mas filha... não deixa de vender saúde. Ele é dono- odonto também. Não deixa de ele falar é de dono- saúde. Eu já malhei na academia dele Ele lá tem academia em Minas aqui? Estúdio Corps. Estúdio Core, é isso aí. Ele é sócio de 20 academias daquela no Brasil Sim, todo. no Brasil né? todo. Essa semana mesmo ele está indo para Brasília, vai inaugurar uma em Brasília. Então, assim, sócio da marca, né? Mas, Sim, Mas não é deixa, saúde. não saúde, deixa de falar né? saúde, não deixa é de só Mas saúde, bem-estar é é o dia importante. todo só fazendo ginástica, mostrando saúde, coisa Cuidando assim, do corpo, da né? saúde, da mente, tudo. Mas é isso, é uma historiazinha assim. É mas... o senhor estava falando aí desse atendimento aí que o menino lá de Portão pediu ao senhor e já foi pronto atendido, né? E isso demonstra que, apesar dos pesares do nosso problema com o SUS, mas o SUS ainda é Ixi, não sou um sistema que funciona realmente, né? E assim, se Porque você... ele foi, não O fez SUS meia funciona. hora, já fez tá exame, operado, já tá operando, já tá lá. operando, né? E você imagina assim, o SUS, deixa eu ver assim como é que eu posso dar uma descrição assim maior. Assim, quando eu trabalhava na Irmanduz, lá ela tinha aquele negócio que você dizia assim, fazia caridade. A Irmanduz era indigente, é um termo assim que tinha na indigente, porque ela não tinha condição indigente. Aí naquela época era assim. Aí quando surgiu o SUS, aí o SUS conveniava e remunerava, como até hoje é assim, né, os hospitais. Aí tinha uns médicos lá na época que não concordou, porque ele era hospital de caridade, não admitia convênio, coisa e tal, aí resolveram sair. E foi quando me chamaram para me entrar, justamente porque faltava cirurgião, aí fui também trabalhar lá pelo SUS, nesse hospital, no Irmanduz, naquela época. E diria assim, o SUS, quando começou assim com esse atendimento que hoje vocês podem ver aí essa questão assim de que é o maior programa de atendimento do mundo. Você vê Faustão aí fazendo aquele transplante, tudo ali na rede é SUS, aquilo ali, porque ele não, se ele quiser pagar, paga, mas a fila é fila do SUS. Então, diria assim que é um sistema que deu certo e, como eu digo, eu passei minha vida toda, sou conhecido por isso, porque eu trabalhava no SUS, vim para aqui, tanto que eu tinha essa clínica aqui, tinha uma, que eu tenho hoje o hospital, uma no lado que era convênio e outro lado SUS. E eu preferia ficar mais do outro lado do SUS, que é onde eu fui mais conhecido, mais reconhecido, trabalhava e até hoje Tinha mais demanda, tinha né? mais demanda.
E como você sente que o seu trabalho é mais reconhecido, você trabalha para quem não tem condição, para o pessoal mais necessitado, você sente Povo mais mais útil, grato, né? Mais útil, sente mais útil. Então, como você diz aí, o SUS é um programa de saúde que funciona realmente até hoje bem e realmente a salvação é um sistema que, de certa forma, a gente, como médico, vê que ninguém hoje, se tiver qualquer cidadezinha aí, recebe aquele dinheiro pouco, mas funciona. Agora é muito louvável, né, esse caminho que o senhor fez. É como o Paulo disse, tem pessoas que se aproveitam da profissão para chegar até um cargo público e depois abandonam a profissão. A gente sente o amor, né, no seu falar, no seu agir, e a sua profissão realmente é isso, é salvar vidas. O que é que o senhor vê de semelhança? O que é que o senhor trouxe da medicina para a vereança? Existe algo que te ajudou? Porque eu vejo muito na medicina aquele sangue frio, né, para atender aqueles casos graves. Já na vereança é aquela coisa mais próxima às pessoas. E o senhor conseguiu misturar isso e trazer as pessoas para próximo do senhor. O que é que o senhor trouxe da medicina que te ajudou aí a ser um bom agente público? Então, aí, assim, as políticas, por exemplo, a vereança tem as suas conveniências e as suas, né, as características do político que às vezes precisa de ter uma atuação assim para poder ser reconhecido, destacar, e aquilo ali ele tem uma atuação, mesmo que a gente sabe que a política hoje é bastante desgastada, e a gente sabe muito bem disso, que a política não é muito bem vista, não, né? A gente diga assim, a gente político não tem essa moral, assim, para dizer o que é desacreditado, né? Se a gente for analisar, realmente tem muita coisa aí que deixa Quando alguém lhe pergunta, você fala que você é vereador ou que você fala que você é médico? e a gente fala assim que é um político assim, meu Deus. Eu sou médico, mas por acaso É eu também sou depender, vereador. né? Rapaz, para que diabo se quer esse diabo de vereança, rapaz? Aí o senhor dá o cartão da clínica. Não, eu dou cartão, sou médico. Então, é Sou justamente isso mesmo. Aí você me pergunta o que é que a gente faz. Sim. Então, assim, eu não sou, como eu disse para você, eu não me prostituir no bom Sim, sentido sim. da carreira política, né? Porque, por exemplo, eu tive colegas meus que foram os médicos, que foram prefeitos, Sim. Maria, os caras entraram assim numa linha assim de se identificar com bebida, assim, não se deu assim Se perderam no meio do se caminho. perdeu, se né? desviaram, né? E tinha um Da colega foco. meu que foi prefeito lá de Rio Real, nunca me esqueço disso, que eu fui candidato assim, eu perdi, ele também perdeu. E era, vai O senhor de foi novo. candidato em Rio Real também? Não, ele foi Ah, de Rio tá. Real e eu fui de Cocos. Aí encontrei com ele assim, ele foi meu colega de turma. E aí, não vai topar de novo, não? Eu falei assim, Abraão, eu acho que não vou mais não. Aí ele chegou assim, olha, enquanto eu não bater a mão naquele cofão e dizer, abra aí, assim, eu não desisto. Aí, resultado. A gente ri pra não chorar, né? Uma É situação dureza, né? Justamente as histórias assim, minha duro. cabreira, e ele tentou e foi, e reelegeu de novo. E e meteu a fez- mão no Ah, ele cofrão. meteu duas vezes. Elegeu e se meteu. Mas Ele aquele cara conseguiu abrir o cofre duas abriu o vezes. cofre, rapaz, mas ele chegava assim lá naquele interior, com a maioria assim, e entrava na cozinha ali daquelas pessoas e tomava cachaça na cozinha. E minha comadre para aqui, minha comadre para lá. Eita, Esse Lele. populismo assim que de certa forma o político às vezes faz, e isso talvez eu não me identifiquei assim com isso, nem identifico. Passa do limite, Mas né? no limite, não é isso? Então, assim, por exemplo, onde eu me sinto útil na medicina para a política seria, assim, diria, eu ainda essa semana, acho que uns 15 dias atrás, eu entrei com um projeto aí, só que a prefeita, apesar de eu ter sido secretário dela, ela vetou, né? Mas assim, vamos dar um exemplo assim, como funciona. O negócio da regulação aqui. Um exemplo assim. A regulação é um órgão assim, que cataloga todo mundo que chega com seus problemas, você vai na regulação para dali distribuir para
para as pessoas, para os lugares onde você pode ser Entendido. atendido, né? Mas não funciona você fazer política ali, botar quem manda na regulação é tal vereador, é tal isso aquilo, porque passa na frente dos outros. Sim. Então, se você A tem regulação funciona. O que não funciona são as pessoas que ficam atravessando, né? Que Atravessando. furam a fila, que pegam um É, documento de baixo e botam para justamente. cima. A regulação funciona, regula. Não, Regula. a intenção é da melhor coisa possível. Aí eu coloquei um projeto assim que a pessoa porque tinha que acordar 4 horas, 5 horas da manhã para ir para a fila para saber se já foi, se foi atendido, se tal, para que dia vai ser atendido, aquela coisa toda. Eu botei um projeto que, em vez de, que era a obrigação da regulação, divulgar na internet a lista daquelas pessoas, em vez de acordar às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, para poder Interessante. ir lá e coisa e tal. Então, Uma está transparência lista, da uma regulação. transparência pra- E a prefeita não aceitou. A prefeita não disse que tira aqui para o Conselho de Saúde, não aceitou e não foi aprovado Mas Lauro de Freitas não é a cidade mais transparente do Brasil? Pois é, isso foi para o Conselho de Saúde, não foi aprovado. E hoje... Então o eu- Conselho de Saúde é que não é transparente. É, Entendi, justamente. entendi. Isso aí, o que acontece? Mas eu estou falando isso porque eu já disse para ela várias vezes. Não, Inclusive, há e você pouco foi dia eu estava na secretário, reunião e com a você foi prefeita. secretário entendendo, Fui sabe? secretário. Exato. O que eu não admito que está acontecendo nessa regulação, essa politicagem. Você dá, quem manda na regulação é o vereador, quem manda. Lógico, se o regulador tem um funcionário ali, a regulação tem um funcionário indicado por um vereador, ele vai prestigiar aqueles que chegam lá com o nome desse vereador. Então, você não pode Como é que fazer o ser política humano. em cima da doença. Como é que essa pessoa que faz isso dorme, doutor Erasmo? Exatamente, Não é? porque existe um nível de Então, urgência. Porque né, assim, dos quando casos. você escolhe salvar alguém, você está escolhendo também matar alguém. Pois é, não, aí o cara entra na lista, ele entra na lista para ser Sim. atendido. Só que aparece um outro lá que foi o do vereador que mandou, Prioridade. ele passa na frente do outro e é atendido ali na frente do outro. Quer dizer, você não pode fazer política. O pessoal falou muito dessa questão do Faustão. Dizendo que o Faustão furou fila, mas na verdade o cara tinha um sangue raro. Ele deu Não é? a sorte dele, o azar da pessoa que faleceu. Porque foi uma pessoa que também tinha um sangue raro, tinha a mesma estatura dele, tinha o mesmo peso dele, então assim, Compatível. compatível com né? ele, então casou, deu match e já Eu foi. não sei se tinha o mesmo peso, não, porque o homem era jogador de futebol. Não, eu digo peso é estrutura Estatura, corporal. às vezes, Estrutura né? corporal. Na verdade, não é. O pular não conta, né? Eu digo altura. Sim. É porque para ser compatível tem um bocado de coisa Isso. que tem que casar. Né? Exato. Então, Mas ficou essa Uma- dúvida uma no coisa ar, assim, né? o pessoal ficou doutor falando, Erasmo? teve, não Explica tem. aí pro pessoal. Realmente, essa fila do SUS em relação ao transplante também funciona dessa forma? Funciona. Ou será que Funciona o Faustão... assim, porque é uma questão diria assim, a doação, ela, como aconteceu, como ele deu o exemplo aí do Faustão, que tem toda essa influência e sabe muito bem que, assim, mas, vamos dizer, para ele receber um coração desse, tem tanta coisa que a caixa torácica, o tamanho, a idade, coisa, e a compatibilidade, sem falar. Então, ele pode estar numa lista ali, lá atrás, outro está na frente, mas ali, aquele que tinha aquele coração, quando foi fazer o negócio, não era compatível. E dizem que era existe uma compatível com transparência aquele. que tem uma Não fila, é? que inclusive Uma que fila. está publicada na internet, não é isso? Justamente, Que é exatamente o que você justamente, pediu, o que você pediu na transferência fosse feito na cidade de Lauro de Freitas. Justamente. Então, aquele cara que morreu naquele dia era compatível com aquele Sim. doador, com ele e tal. Então, eu acho que E era funciona. somente Necessita. isso que você estava pedindo na Não, cidade de eu Lauro de digo Freitas. assim, quando ela me perguntou o que é que eu poderia fazer na medicina com a saúde, assim, por exemplo, hoje eu tenho na sessão de amanhã, eu tenho um projeto lá que eu fiz assim. Eu cheguei para a prefeita e perguntei, eu vou apresentar esse projeto. Amanhã é coisa simples, mas a gente funciona. Por exemplo, a merenda escolar daqui, prefeita, ela, quando as crianças é dada, não existe uma diferença assim de você dar uma merenda escolar para geral para todas as Sim. crianças. Então, por exemplo, aí tem criança que é intolerante à lactose, tem uns que é diabético, outro que é hipertenso, e não existe esse cuidado na merenda escolar para poder fazer, olha, quem tem filhos aqui que é intolerante a isso, tem que ter Sensacionalizar. não é isso? Aí eu fiz isso entre amanhã na sessão, que eu vou fazer isso aqui. Então, dentro de uma política assim que a gente tem que passa batida às vezes assim, mas é importante ser uma Claro, pessoa, não É é? fundamental, É importante né? É você- fundamental, porque, né? Você Ah. dar e
dar a sua contribuição naquele sentido de que a coisa não pode ser assim, e sem intenção de querer faturar tal. Até ajudar mesmo. Até né? porque a questão da merenda escolar, ela, durante esses anos, ela vem melhorando, né? Até porque descentralizou a merenda, agora cada escola tem uma cozinha, então a merenda é preparada dentro da cozinha, então tem condições de atender, são coisas simples realmente. Aí, isso aí dentro não diria assim vocês, eu não tenho nem essa preocupação de ser aquele, meus votos é voto de gratidão, eu não tenho aquele negócio de você que eu vou fazer um comício dizer que vou fazer, não, tanto que eu não sei, assim, desculpa que eu vou falar, desculpa não, eu não devo nem falar isso, mas assim, eu também tenho que saber a hora de parar, eu não sei se eu ainda teria mais assim, aquela disponibilidade de realmente, porque assim, o meu trabalho, por exemplo, que eu produzia muito nesses atendimentos que eu dava, eu trabalhava no Jorge Novis aí, operava muita gente, eu operava no Miranda, operava, aí você vai deixando de fazer, você vai caindo também no esquecimento, né? Então o meu voto é aquele voto de gratidão, não é um voto de assim, política, aquele político tradicional, né? Então, como eu unia a profissão com o que eu faço, a gente tinha aquele... Tem uma qualidade também que o senhor tem, que assim, que não é, você não é aquela pessoa vinculada, o político vinculado a grupo A, grupo B, a situação, a oposição. Justamente. Você é do povo. Você, de fato, é uma pessoa que é querido por todos os lados, muito respeitado, né? Dentro desse processo, assim. Como é que é você hoje? Hoje você tá na base da prefeita, o partido está na base da prefeita, como é que está funcionando hoje para você? Então, eu a prefeita tem sido muito correta comigo, né? Então, assim, como vocês veem, assim, que às vezes vocês têm um respeito pela minha profissão, ela também me respeita como profissional, né? Tem, por exemplo, o Vidigal, que é meu colega, ele todo lugar que ele vai, assim, que operou meu pai, eu realmente operei o pai dele, né? Então, como é que o cara não me respeita, né? Doutor Vidigal foi nosso primeiro entrevistado aqui. Pois é, e aí, todo lugar que ele chega aqui, o homem que operou meu pai, aí me apresenta aí resultado. A prefeita ouvindo aquilo, todo dia, tudo isso, aquilo, outro, não vai, quer dizer, comigo ela tem sido correta, assim, que sabe também que a gente tem um nome, assim, como vocês estão... Tem que ter juízo, né? Vai que um dia que você tem que operar ela. Não é? Né? Então, vai que numa emergência você tem que operar. Tem que ter juízo. Médico. Justamente. Então, veja só. Mas hoje você está lá. A ideologia minha não tem nada a ver com isso aí, não. Eu realmente hoje eu sou uma pessoa consciente. Se eu fosse falar de política aqui, Ave Maria, política assim do que... Vamos falar um pouco de falar, política. não, a gente pode até... Porque o que acontece é porque as pessoas falam muito disso. E a gente precisa saber dividir. Né? O voto que a gente bota na urna e a política do dia a dia. Porque quando a gente está fazendo a política do dia a dia, principalmente numa cidade como Lauro de Freitas, no recorte, cidade de Lauro de Freitas, a política e ideologia partidária não vai mover o dia a dia. Ela não mexe no dia a dia. A gente precisa compreender isso. Para presidente da República, aquela polarização sim acontece, porque você tem que saber qual é o rumo que a gente vai direcionar. Antigamente era mais à esquerda ou mais à direita, hoje é para frente ou para trás. Muito bem. Hoje a escolha é essa, não é mais para a direita ou para a esquerda. Hoje ou você vai para frente ou você vai para trás. E tem alguém que olha que diz que é para frente, tem alguém que olha que diz que é para trás. A história está bem diferente, mas quando a gente está falando de município, isso não pesa muito, doutor. As pessoas acham muito que esse negócio, é direita, é de esquerda. Para a eleição municipal, isso não quer dizer muita coisa. O eleitor do município que está elegendo um vereador, um prefeito, ele quer saber da rua dele, da iluminação, da saúde, do postinho, tem médico, não tem remédio, não tem. A preocupação dele é muito mais aqui perto, muito mais próximo. E as pessoas falam, então assim, o seu posicionamento, o voto que você deixa na urna, se é para Lula ou para Bolsonaro, é para presidente, é sua razão, o que você pensa, o que você já viveu, tem experiência de vida, e é sua escolha. É natural. Mas para você ser vereador, e sua história mostra isso. Não importa quem era o prefeito, quem não era, você sempre foi respeitado na cidade, você sempre foi uma pessoa muito querida na cidade. Apesar de muitas vezes esse voto não aparecer na urna e você ficar como suplente. Mas você não deixou de ser querido, você não deixou de ser respeitado. Você foi secretário da cidade de saúde e ninguém pode falar um A. Pelo menos, eu não lembro neste processo, em você secretário, alguém falar alguma coisa, nada, saiu de lá sem um risco, sem um traço. Então, assim,
Isso é importante. Onde você passa, você chega e você entrega de fato o resultado. Então, assim, então como é que é você hoje, dentro desse processo, para você, a política hoje, independente do que for, como é que você enxerga essa política dentro da cidade no Lauro de Freitas e como no geral? Entendi bem. Aí você realmente foi bastante aí explicativo no que eu devo falar, porque, na verdade, a política de ideologia é uma coisa, de resultado do que você faz para o bem-estar, para o que você quer desenvolver é outra. Então, assim, eu me identifico, por exemplo, com a prefeita aqui, porque eu sei que ela realmente tem um canal que ela tem conseguido, vamos dizer assim, preencher aquilo que são as pessoas mais necessitadas e que a gente também se identifica com o trabalho dela. Então, nesse sentido, eu vejo nesse lado um bem para a cidade, para a comunidade, onde a gente se identifica mais, né? Agora, se eu for partir para a ideologia, aí é outra coisa. Aí eu já não me identifico com nada assim, porque eu já acho que... Mas eu mesmo faço minha autocrítica. Mas você não falou que lá atrás, no começo de tudo, você candidato a deputado, você não deu umas caminhadas com Lula? Justamente, mas a gente, deixa eu te falar, mas isso aqui, todo cara e aquela paixão. De esquerda, depois que mudou, né? Você é novo, você tem que ser de esquerda, depois você vai ver que isso é a besteira que você fez, aí você muda, quer dizer, é verdade. A verdade é essa. Você nasceu assim, Rapaz, deixa eu chegar assim um pouquinho mais, se você dizer assim, em 69, nessa idade que eu tinha 17 anos, eu estudava no Colégio da Bahia, e não sei se ninguém aqui, só seus pais aí podem dizer assim, naquele movimento de 64, que a Revolução foi em 69, aí a gente estava como estudante fazendo movimento estudantil e eu fui, quando me pegaram naqueles movimentos estudantil e fui preso naquela época, assim como a maioria, muita gente estudando foi presa, raspar a cabeça, fichado como comunista, como diabo, depois se pega a minha ficha lá, e eu tinha 17 anos, perguntava se eu já tinha lido A Ilha, aqui não sei o quê, de Fidel Castro, coisa e tal. Então, naquela época, se combatia vamos dizer, o comunismo, né, naquela época. Então, eu fui preso naquela época como esquerdista, coisa e tal, né? Então, diria assim, olha como as coisas mudam. Eu era um esquerdista naquela época, já tive a minha fase, hoje, assim, já não me identifico assim com... O que foi que mudou com a esquerda no Brasil? Assim, por conta de que... Aí é uma longa história, né? Porque... Ixi, conte pra assim, gente um pouquinho. Uma longa história que eu digo do que a gente vê hoje, assim, lógico, é evidente que... É muito da experiência que você teve no dia a dia, na política. Porque, assim, se a gente for comparar, diria assim, aí é uma questão, assim, também que eu não gosto de entrar, porque cada um tem sua ideologia, assim, de esquerda e de direita, mas eu já vivi para dizer assim, puxa... Se a gente for ver a história dos outros países que são de esquerda, os caras conseguem, depois manipulam, viram ditadores e usam o povo como massa de manobra, quer ver o povo pobre ter só ficar dependente, coisa e tal, e aquelas políticas que, de certa forma, a gente faz sem aquele compromisso de virar aquilo ali um motivo de uma política de você dizer que está lutando pelo povo, como que eu acho que é. E se a gente for pegar o que acontece aí em Cuba, União Soviética, Venezuela, todos os países, quer dizer, que são comunistas, esse outro, quer dizer, não é exemplo para ninguém. Então, eu continuo achando assim, que hoje eu tenho ciência de que a esquerda, do meu ponto de vista, fracassou, assim, politicamente, no sentido de querer dizer, impor um regime político. E sem falar de outros vícios que a gente vê aí, os caras que entram na esquerda terminam virando ditadores, viram fazer as suas vontades. Você não acha que é muito se acomodar não, doutora? Porque assim, o que acontece, para mim, é o que mais é duro. Eu tenho minha ideologia, eu jogo na urna, sou eu e a urna. Mas eu gosto muito da alternância de poder. E uma coisa que eu não gosto, que eu tenho pavor, é negócio de reeleição. Porque as pessoas se sentem donas, se sentem, né? Como se fosse o gerente, o dono da empresa, Sim. que é a cidade. Aí fica que eu sou o dono da empresa, aí fica lá
4 anos, 8 anos, aí faz sucessor, aí fica 12, aí fica 14, fica 16, aí fica aquele negócio assim, acaba se sentindo dono, né? Porque o funcionário nomeado já vira concurso público, porque se o cara tá lá 16 anos, é concurso público, né? Porque é amigo do prefeito, ou do deputado, ou do qualquer coisa assim. Essa alternância, você não acha que a esquerda se perdeu muito nisso, de acomodar, de ficar e não ficar oxigenando? Eu vi uma coisa muito boa, inclusive, nessa vitória de Jerônimo. O que ele fez foi tentar colocar uma turma mais jovem, né? Tentou oxigenar, tentou mudar. Ele mudou um pouco do que era o ritmo de Rui. Isso para mim agradou, porque assim, mesmo o continuismo, você teve uma renovação, né? É uma mudança de governo. E eu acho que isso é que faz falta nos governos de esquerda, porque você acomoda, fica e que negócio. Não, deixa ali, eu sou o eterno secretário de fulano, eu sou eterno, ninguém toca em mim ninguém toca em mim porque a prefeita me colocou aqui e ninguém me tira. Sou eu a prefeita. Esse tipo de coisa que a esquerda faz, que é duro e é difícil hoje. Justamente, você disse tudo aí. A alternância do poder é essencial na democracia, né? Você vê, por exemplo, teve o Bolsonaro, que entrou, aí perdeu, veio o Lula. O Lula aí agora quer, como dizer, colocar o cara como se fosse colocar, sei lá, depreciar, cada um dá a sua contribuição. Tanto que você vê a política como é nos Estados Unidos, os ex-presidentes, todos eles são assim reconhecidos, são admirados. Aqui não, um entra, no outro que sai, o outro quer sai depreciando quem passou. Quer dizer, todos que saíram aí, Collor que foi preso, o Temer foi preso, não sei que preso, quer dizer, um depois quer. Não devia funcionar essa alternância do poder, né? Porque aí, quer dizer, se o programa que é bom e o povo adota, tal, você continua o que é bom, o que não é bom, você vai mudando. Não justifica você ficar, vamos dizer, entrar e quer ser um ditador, quer manter um sistema político, quer dizer, isso é que a gente vê. E na esquerda acontece muito isso, porque o cara entra, por exemplo, que é o poder, de repente daqui a pouco já quer ser um ditador, como a gente vê aí nesse país. Né? Moema é um pouco diferente desse negócio de esquerda, né? Porque Moema, apesar de ser esquerda, PT, você teve. Moema teve o PSDB na época que era polarizado com o PT. Inclusive, era dentro do governo dela, virou vice. Hoje, Moema tem o PL dentro do governo. Então, assim, Moema não... Moema é uma pessoa que, apesar de ser essa pessoa de esquerda, ela tem isso. Então, é isso que lhe agrada muito nela, de ela poder, de ela ouvir tudo. Me agrada muito nisso. Isso aqui pode estar conversando o que deve, o que não deve, né? Mas eu não tenho nada a esconder. Né? Eu estava no aniversário meu, de uns 3 anos, aí convidei Moema assim, para ir para o meu aniversário e fiz uma festinha em casa, coisa e tal. E aí tinha uns amigos meus, assim, lá de Salvador, uns amigos da velha guarda, coisa e tal, e que, de certa forma, foi uma noite agradável, isso são uns 4 ou 5 anos atrás, né? E teve uma hora lá que um desses amigos meus, que é, assim, muito, assim... De direita, conservador. Não, ele é de esquerda, de esquerda, mas indiscreto, brincalhão, assim, chegou assim, ô Moema, você sabe que era, assim, na minha frente. Ele não gosta do PT, adora PT, escolhemos o PT, Moema. Como é que você pode ter um vereador desse? Eu já era vereador. Eu falei assim, pô, Moema, não, meu filho, calma, eu conheço o doutor Heraldo e tal. Mas eu assim, o cara mesmo me entregou para assim, não gosta. Tomou de supetão. De supetão. Rapaz, você é maluco, rapaz, como é que você vai falar da mulher que eu não gosto do PT? Eu sou vereador da mulher, coisa e tal. Mas assim. Mas é diferente, né? Porque no município. Ele falou na brincadeira, mas foi uma brincadeira que, de certa forma, não diria assim. Eu tenho minha ideologia que eu sei que como você disse aí, ela respeita a minha ideologia, eu respeito ela, eu gosto dela por outras coisas, ela gosta por mim. E agora, assim é a política, né? A política assim é a política, né? E ela sabe respeitar, como você Quem brilha é a militância. Quem brilha é a militância. Você não apoia Lula, apoia Bolsonaro, não tem nada a ver. Falar em militância, doutor Erasmo, em 2016, Moema fez a chapa com o seu antigo partido, PSD, né? De Mirella, e durante o percurso, Mirella rompe com Moema e o PSD sai da base da prefeita.
Como foi esse momento para você? Você como secretário de saúde, tendo que sair da pasta, que foi nesse momento que o senhor saiu da pasta por conta desse rompimento. E como foi para o senhor alguns comentários, né? Porque traiu, sabe? Fazendo um bom que é trabalho, coisa né? de cidade mesmo, essa política. Como foi esse bastidor, né? De um lado e do outro, sendo que o senhor está contando aqui, é uma história de independência política, de história, mas que o povo quer saber. E eu tenho que perguntar. Não, isso aí, essa pergunta é interessante mesmo, porque, assim, na época, eu tive que tomar uma decisão, e a decisão que eu tomei realmente teve uma repercussão, assim, por conta de que, assim, era do PSD, e Mirella, deputada do PSD, aí me indicou como secretário de saúde, né? E então, a gente tinha a Secretaria de Saúde à disposição do partido. E por uma questão, assim, também da imaturidade, que eu acho até da deputada na época, que ela só viu um lado, assim, né? Porque a secretaria nós tínhamos, assim, dar um exemplo, assim, de 400 e tantos empregos, assim, que era indicação do nosso partido. E naquela hora que você romperia com o partido, logicamente todo mundo que dependia dos seus empregos terminou perdendo seus empregos, porque se você rompe com a prefeita, e ela tinha outros objetivos, coisas, se chateava com Moema, que achava que Moema era assim, era assado, coisa e tal, e isso não identificou. E terminou ela rompendo com Moema. Com relação a gente, no caso, meu caso, eu fui o primeiro a botar à disposição, lógico, eu tinha que colocar o meu cargo à disposição, porque era indicação dela e ela estava rompendo com a prefeita. Mas nesse intervalo a gente tinha tido umas reuniões, assim, que como se ela tivesse, com a deputada na época, nos testado no sentido assim de querer que a gente tomasse uma posição radical com ela, falando, se vocês estão comigo, então, se não estão também, a hora é essa, fica comigo ou não fica. E aí a gente discordou, na época, deputada, eu não concordo, então a partir de hoje eu estou saindo do partido. E assim, quer dizer, não houve traição, porque tudo foi discutido, né? Eu nunca me esqueço que foi eu e Mirandinha também, que era na época, fazia 4 partidos. Eu disse, prefeito, Mirella, você está mandando a gente tomar uma posição aqui e a gente também não concorda, então a gente vai desfiliar do partido, certo? Então tivemos essa posição de sair do partido. Foi quando, no caso aí da briga dela com a Moema, aí eu tomei minha posição também de sair, mas não concordava com ela, porque ela, ao mesmo tempo que a gente trabalhou para ela para dar uma votação, que ela teve aqui uma votação muito boa e de repente, sem querer, para que por um processo assim, particular, rompe com o sistema político, e tinha muita gente que defendeu o partido de seus empregos, todo mundo perdeu seus empregos e suas colocações, né? A maioria E aquilo ali foi um passo que ela deu, que ela reconheceu como um erro, porque se ela não tivesse tomado aquela posição, ela já tinha sido até prefeita aqui do município, a Mirella, porque era a vice dela, então tinha tudo condição para ser a futura Agora eu vou contar uma de bastidor, que talvez muitos não saibam. Sim. Você ia ser secretário na gestão de Márcio Paiva. Márcio chegou a negociar com Mirella, tentar traí-la, e você seria o secretário de saúde dele. Me conte um pouquinho sobre isso. Se você puder. Não, essa daí foi a novidade. Essa daí te confesso que eu não sabia, não. Não sabia, não. Não sabia? Não sabia, não. Eu me dou muito com o Márcio. Dentro da negociação de Mirella ir para a base de Márcio, você era o secretário mais cogitado da época. Não, mas assim... E como é que é você? Dentro do partido, o partido ia ser atraído para dentro desse processo. Márcio abraçou todo mundo, né? Márcio fez uma gestão e tentou trazer todo mundo. Dentro da negociação de Mirella, você era o nome mais cotado, sim, para assumir a saúde. E como é que foi isso para você? Você nem sabia disso? Não chegou nem em você? Não estava assim, vamos dizer assim, na época, porque eu era uma pessoa tão ligada a Mirella, a gente se dava tão bem, assim, que realmente talvez, assim, uma coisa chamasse a outra, né? No caso, assim,
porque eu representava a saúde e era pessoa assim muito ligada e ajudei muito ela também, não só nas votações dela aqui, como até no interior, em várias cidades que eu tinha eleitores, ajudei ela muito e tal. E era uma questão assim, realmente, diria assim, tinha esse reconhecimento meu e dela, né, que a gente trabalhava sério, mas ninguém entendeu, ela depois mesmo chegou ao ponto até desse evento, dessa coisa assim que a gente teve, assim, nessa reunião que ela chegou assim para ter, ela chegou a chorar, depois pedir perdão, desculpa, que ela tinha dito para a gente, pessoal, essa reunião daqui hoje é o seguinte, quem tiver com a gente, tá, quem não tiver, é hora de sair agora, dando um ultimato para a gente, depois de uma eleição de deputada que ela teve 12 mil votos aqui, que a gente trabalha, assim, dando... Assim, uma coisa assim que ninguém entendeu. Foi aí onde a gente rompeu naquele momento que ela que ela nos colocou na parede, né? Assim, influenciado por uns assessores que ela tem um tal de um Rai, não sei de quem, e esses caras botou alguma coisa na cabeça dela e ela aí foi na onda dos assessores e aí quis tomar um outro. Aí lá não contava que a gente podia também ter uma outra aceitar, posição. Justamente. Então, Como houve tiveram. um rompimento ali naquele dia, e aí, consequentemente, com o Moema, foi... Inclusive, ela chegou até a me oferecer o cargo de secretário novamente. Eu disse, se você quiser voltar a ser secretário, mas eu falei, não, eu já saí, não interesso mais, não fiquei. Mas aí fiquei com ela, e diria assim, foi a coisa mais certa que eu fiz, porque a maioria das pessoas que... Terminou o partido Apagado. se dissolvendo, né? Praticamente, todo mundo que né? ficou lá, todo mundo se doutor Heraldo, né? Ficou lá dando resposta a deputado tomou uma atuação, quer dizer, ela podia Até a própria deputada saiu do partido, né? saiu do partido, acabou. Agora, doutor Erasmo, Débora Regis tiraram do jogo. E aí, provavelmente, um nome que vai surgir dentro desse processo é o da própria Mirella. Você acha que é o momento dela de ser candidata a prefeita ou de ser prefeita na cidade, tirando todo esse rancor, toda essa história, e você acha que a Mirella está preparada para assumir essa posição de líder da oposição aí e embarcar para disputar contra o adversário que Moema vai escolher? Então, eu acho que a Débora, que foi agora oficialmente foi cassada, né? E realmente aí bagunçou um pouquinho a sucessão, né? Porque você tendo ela como candidata... A escolha de Moema vai ficar mais fácil, né? Porque ela vai poder escolher um candidato mais leve, né? Ficou mais fácil, porque se Débora, inclusive nas pesquisas últimas aí, já tinha ela na frente até da própria Moema mesmo. Não sei se vocês têm acesso às pesquisas aí. E assim, ela como candidata seria, mesmo juntando com o Teobaldo, com outros assim, seria... Agora eu acho que facilitou mais para a Moema, porque polarizou e se ela sendo inelegível, no caso aí, se ela realmente persistisse em inelegível, aí ficou praticamente bitolado para 2 candidatos aí. Eu não tenho assim essa... Existe uma possibilidade muito grande, porque o nome de Léo Prates na cidade, que é muito ligado a Semineto, é o de Mirella. Léo que fez toda essa costura de levá-la para dentro da base. Mirella foi a deputada, uma candidata, inclusive, que dobrou com o Léo aqui. Eu acho que Léo falou aqui, não esconde ninguém, que a candidata dele é Mirella. Mirella, né? E o que você acha? Você acha que ela chega para disputar? Eu já não tenho assim essa... Não sei, não tenho nada pessoal, mas eu já não vejo, eu acho que ela perdeu assim, eu diria assim... Perdeu o time aqui na política da cidade de Lauro de Freitas. Eu acho se for o próprio Teobaldo, eu acho que seria mais forte do que ela. Sim. Eu acho que inclusive era candidata do Teobaldo. Sim, mas eu digo assim, ela pode ser agora não botou ela pode ser candidata de Teobaldo, mas eu digo assim, o próprio Teobaldo sendo um candidato, eu acho que seria mais à frente, eu acho que seria mais forte do que... Não, sim, eu digo assim, do lado de Moema, você acha que ela tá mais para escolha para quem ali? Você tem Naide muito forte.